Me aposentei e comprei uma casa simples na floresta para ter paz. Minha nora me ligou dizendo: meus pais vão morar aí também. Se não gostar, procure outro lugar. Fiquei em silêncio. Quando eles chegaram, descobriram o que eu tinha preparado. Após 40 anos de trabalho duro como professora, comprei meu pequeno refúgio na floresta para viver em paz. Era tudo que eu sonhava. Um chalé aconchegante, rodeado por árvores centenárias, onde poderia finalmente desfrutar da minha aposentadoria. Mas minha nora, Sandra, decidiu que meu espaço seria perfeito para seus pais. Quando me ligou com aquele ultimato, senti como se tivessem roubado meu sonho. Meus pais vão morar aí também. Se não gostar, procure outro lugar. Engoli seco e fiquei em silêncio. O que Sandra não sabia é que aquela propriedade guardava um segredo que mudaria tudo. Quando seus pais chegaram, encontraram algo que eu havia preparado especialmente para eles. Algo que faria Sandra se arrepender amargamente de seu comportamento autoritário. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Costa, tenho 65 anos e trabalhei como professora de matemática do ensino médio durante 4 décadas. Nunca fui rica, mas sempre administrei bem o pouco que tinha. Meu marido, Carlos, faleceu há 5 anos devido a um câncer fulminante. Éramos casados há 38 anos e tivemos apenas um filho, Roberto. Roberto sempre foi um bom menino, estudioso e respeitador. Formou-se em engenharia e conheceu Sandra na faculdade. Quando eles se casaram, há 8 anos, eu estava radiante de felicidade. No começo, Sandra parecia uma moça educada e gentil. Ajudei no que pude com o casamento. Dei a eles como presente de casamento todas as minhas economias para a entrada do apartamento onde moram. Também cuidei do pequeno Lucas, meu neto querido, agora com 6 anos, sempre que precisavam. A verdade é que Sandra começou a mudar após o nascimento de Lucas. Tornou-se mais controladora e exigente. Roberto, sempre evitando conflitos, acabava cedendo às suas vontades. Eu observava tudo em silêncio, tentando não interferir no casamento deles, embora me doesse ver meu filho tão submisso. Quando me aposentei, recebi uma pequena indenização além do meu FGTS. Somado às economias que fiz durante anos, consegui realizar um sonho antigo: comprar um pequeno chalé na Serra da Mantiqueira. Nada luxuoso, apenas 2 suítes, sala com lareira, cozinha americana e uma varanda de madeira que circulava toda a casa. O terreno era amplo, com quase meio hectare, repleto de araucárias e outras árvores nativas. O ar puro, o canto dos pássaros e a vista para o vale eram exatamente o que eu buscava para essa fase da minha vida. Mãe, você tem certeza que quer morar tão longe e sozinha? Roberto me perguntou quando contei sobre minha decisão. Filho, passei a vida inteira cuidando dos outros, dos meus alunos, do seu pai quando adoeceu, de você. Agora quero um pouco de paz para mim, respondi com convicção. Roberto entendeu, mas Sandra fez questão de mostrar sua desaprovação. Esse lugar é no meio do nada. Como vamos visitar você? E se acontecer alguma coisa? Existe internet lá, Sandra. Podemos fazer chamadas de vídeo, e a cidade mais próxima fica a apenas 20 minutos de carro, expliquei pacientemente. Ela apenas revirou os olhos, mas não insistiu no assunto naquele momento. Achei que o caso estava encerrado. Me mudei para o chalé em março de 2023. Os primeiros meses foram de pura felicidade. Organizei minha pequena biblioteca, plantei uma horta nos fundos, fiz amizade com alguns vizinhos, todos buscando o mesmo estilo de vida tranquilo que eu. Aprendi a reconhecer os sons da floresta, a prever o tempo pelas formações das nuvens e a identificar as plantas nativas da região. Minha rotina era simples e gratificante. Acordava cedo com o canto dos pássaros, tomava meu café, observando o nascer do sol na varanda, cuidava da horta,
Lia por horas, caminhava pela propriedade, cozinhava com calma pratos que sempre quis experimentar. À noite, acendia a lareira e ficava ali, apenas contemplando as chamas, às vezes com um bom vinho para me fazer companhia. Roberto e Lucas vinham me visitar a cada 2 ou 3 semanas. Sandra raramente os acompanhava, sempre com uma desculpa diferente. Eu entendia sua resistência, mas me entristecia ver que ela fazia questão de afastar meu filho e meu neto de mim. Foi numa terça-feira chuvosa de julho que recebi aquela ligação que mudaria tudo. Helena? A voz de Sandra soou fria do outro lado da linha. Olá, Sandra. Tudo bem com vocês? Respondi, tentando soar animada, apesar do tom dela. Escuta, preciso te avisar uma coisa. Ela fez uma pausa, e eu já senti que vinha bomba. Meus pais venderam a casa deles em São Paulo. Eles estão se aposentando também e querem um lugar tranquilo para morar. Que bom para eles, espero que encontrem um lugar tão bom quanto eu encontrei, comentei inocentemente. Na verdade, eles já encontraram, ela disse secamente. Sua casa. Fiquei em silêncio, tentando processar o que acabara de ouvir. Como assim, minha casa? Olha, Helena, sua casa tem 2 suítes. É grande demais para uma pessoa só. Meus pais precisam de um lugar para morar. E eu já falei para eles que não haveria problema. Eles estão animados, já até venderam a casa deles. Meu coração acelerou. Sandra, desculpe, mas acho que houve um mal-entendido. Esta é a minha casa, comprada com o dinheiro da minha aposentadoria. Não está disponível para outras pessoas morarem. Foi aí que ela mostrou sua verdadeira face. Escute bem, Helena. Meus pais vão morar com você, quer você goste ou não. Se não estiver satisfeita, procure outro lugar para morar. Roberto concorda comigo que é um desperdício você viver sozinha numa casa daquele tamanho. Roberto concordou com isso? Perguntei, sentindo uma pontada de traição. Claro que sim. Ele é meu marido, fica do meu lado, e você deve isso a nós, depois de tudo que fizemos por você. A audácia dela me deixou momentaneamente sem palavras. O que exatamente eles haviam feito por mim? Eu que sempre ajudei, sempre estive presente, sempre dei tudo o que podia. Sandra, precisamos conversar pessoalmente sobre isso. Tentei raciocinar. Não há nada para conversar. Meus pais chegam na próxima semana. Prepare a casa para eles. Tchau. E desligou. Fiquei parada, com o telefone na mão, olhando pela janela a chuva que caía lá fora. Lágrimas silenciosas rolaram pelo meu rosto. Como meu filho poderia concordar com algo assim? Como Sandra podia ser tão insensível? E os pais dela, que tipo de pessoas aceitariam invadir a casa de uma senhora idosa assim? Liguei para Roberto imediatamente, mas ele não atendeu. Mandei mensagem e ele respondeu horas depois, apenas com um texto curto. Mãe, por favor, entenda que é importante para Sandra. Os pais dela precisam de um lugar e sua casa é grande demais para uma pessoa só. Podemos conversar melhor quando eu for aí no fim de semana. Naquela noite, não consegui dormir. Senti-me traída, desrespeitada e principalmente impotente. Era minha casa, comprada com meu dinheiro, meu sonho. Como podiam simplesmente decidir que outras pessoas morariam ali? Mas então, olhando para as chamas da lareira, algo mudou dentro de mim. Não, eu não seria aquela senhora frágil e manipulável que eles pensavam que eu era. Por 40 anos, ensinei adolescentes problemáticos a respeitar limites. Por que não poderia ensinar isso à minha nora também? Na manhã seguinte, fiz uma ligação para um velho amigo, advogado aposentado que morava na cidade próxima. Marcamos de nos encontrar no café da cidade para discutir a situação. Eles não podem fazer isso, Helena, disse Antônio, meu amigo, após eu contar toda a história. Legalmente a casa é sua. Ninguém pode obrigá-la a aceitar outras pessoas morando lá. Eu sei disso, Antônio, mas não. Quero criar um conflito familiar. Meu neto está no meio disso tudo. Entendo sua preocupação, ele disse, tomando um gole de seu café. Mas se você ceder agora, estará abrindo um precedente perigoso.
O que eles exigirão depois? Ele tinha razão. Aquilo era apenas o começo. O que você sugere? Perguntei. Não confronte diretamente ainda. Deixe-os virem, mas prepare tudo conforme seus termos, não os deles. Como assim? Antônio sorriu de um jeito que me lembrou porque ele foi um dos advogados mais temidos da região. Você disse que tem 2 suítes, certo? Prepare um contrato de locação. Se os pais de Sandra querem morar na sua casa, eles serão seus inquilinos e pagarão aluguel conforme o valor de mercado. A ideia me pegou de surpresa, mas fez todo sentido. Eles nunca aceitarão isso. Exatamente. Ou eles desistem da ideia absurda, ou terão que pagar para realizar o capricho da filha deles. Saí do café com uma sensação de renovada confiança. Antônio me ajudou a redigir um contrato de locação formal, com todas as cláusulas necessárias, incluindo o valor do aluguel, regras da casa, responsabilidades dos locatários e multas por descumprimento. O valor do aluguel era justo, mas não barato. Afinal, era uma propriedade em uma área valorizada. Os dias seguintes foram de preparação. Não preparação para recebê-los como hóspedes bem-vindos, mas como inquilinos que precisavam entender quem mandava ali. No sábado, como prometido, Roberto apareceu. Sozinho, graças a Deus. Tivemos uma longa conversa na varanda, observando o vale abaixo de nós. Mãe, sei que é difícil para você. Ele começou, claramente desconfortável. Mas os pais de Sandra estão em uma situação complicada. Venderam a casa achando que conseguiriam comprar algo imediatamente, mas o mercado imobiliário está difícil. Eles ficariam apenas por alguns meses, até encontrarem um lugar próprio. Roberto, por que eles não ficam no apartamento de vocês então? Perguntei calmamente. Ele ficou visivelmente constrangido. O apartamento é pequeno, mãe. Não temos espaço. E quem decidiu que eu tenho? Sandra me impôs isso, sem sequer me consultar antes. Ela é impulsiva às vezes, mãe. Você sabe como ela é. Impulsiva? Repeti, incrédula. Roberto, ela me disse para procurar outro lugar para morar se eu não estivesse satisfeita, na minha própria casa. Ele baixou os olhos, envergonhado. Ela não quis dizer isso. Quis sim, e o pior é que você está compactuando com esse comportamento. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, depois suspirou. O que você quer que eu faça, mãe? Ela é minha esposa. Tenho que apoiá-la. Mesmo quando ela está errada? Mesmo quando ela está desrespeitando sua própria mãe? Outro silêncio. Percebi que meu filho estava preso em uma relação controladora, e me doeu vê-lo assim. Mas naquele momento, eu precisava ser firme. Roberto, vou ser muito clara. Esta é a minha casa, comprada com o meu dinheiro. Ninguém vai me dizer o que fazer aqui dentro. Se os pais de Sandra realmente precisam de um lugar para ficar temporariamente, eles podem alugar a suíte de hóspedes. Alugar? Ele perguntou, surpreso. Sim, alugar, como qualquer pessoa faria. Entreguei a ele uma cópia do contrato que Antônio havia preparado. Essas são as condições. Se eles aceitarem, podem ficar pelo período especificado no contrato. Se não aceitarem, procurem outra solução. Roberto olhou o contrato atônito. Mãe, eles são família. Família respeita, filho. O que Sandra fez não foi um pedido respeitoso, foi uma imposição. E isso eu não aceito, nem mesmo de família. Ele guardou o contrato no bolso, visivelmente contrariado. Vou mostrar para eles, mas não acho que vão aceitar. Ótimo. Problema resolvido então. Ele foi embora mais cedo do que o habitual, sem o abraço caloroso de despedida que costumávamos trocar. Nos dias que se seguiram, não recebi nenhuma notícia. Imagino que Sandra deve ter ficado furiosa ao ver o contrato. Parte de mim esperava que tudo aquilo fosse esquecido, que eles desistissem da ideia absurda. Mas na quarta-feira, recebo uma mensagem de Roberto. Estamos indo para aí. Sandra, eu, Lucas e meus sogros. Chegaremos por volta das 15 horas. Meu coração disparou. Então eles realmente viriam. Não mencionou nada sobre o contrato,
o que me deixou apreensiva. Estaria meu filho esperando que eu cedesse ao ver toda a família reunida? Que eu me sentisse pressionada a aceitar os termos deles para não criar um mal-estar? Se era isso que esperavam, não me conheciam tão bem quanto pensavam. Às 15h20, ouvi o som de um carro subindo a estrada de terra que levava à minha casa. Respirei fundo, ajustei minha postura e preparei-me para o confronto que certamente viria. O carro de Roberto estacionou no espaço de cascalho em frente à casa. De lá desceram 5 pessoas. Roberto com expressão tensa. Sandra com seu habitual ar de superioridade. Lucas, meu neto querido, que imediatamente correu em minha direção. E um casal na casa dos 70 anos, Arnaldo e Márcia, os pais de Sandra, que eu havia conhecido apenas no casamento de Roberto. "Vovó!" Lucas gritou jogando-se em meus braços. "Meu amor!" Abracei-o com toda a força que tinha. Pelo menos ele ainda me amava incondicionalmente. "Boa tarde, dona Helena", disse Arnaldo, aproximando-se com um sorriso forçado. Era um homem alto, de cabelos grisalhos e postura rígida, que lembrava um militar reformado. "Olá, Arnaldo", respondi educadamente, sem demonstrar muita emoção. "Espero que esteja bem", disse Márcia, uma mulher mais baixa que o marido, com cabelo tingido de castanho avermelhado e muita maquiagem para disfarçar a idade. "Estou ótima, obrigada", respondi, ainda segurando Lucas pela mão. Sandra aproximou-se, nem se deu ao trabalho de me cumprimentar e disse: "Vamos entrar? Está quente aqui fora." Sem esperar resposta, ela simplesmente passou por mim e entrou na casa como se fosse a dona do lugar. Os outros a seguiram, exceto Roberto, que ficou para trás e me deu um beijo rápido na bochecha, murmurando um "Oi, mãe", sem graça. Entrei por último, observando como os invasores analisavam cada canto da minha casa. Sandra gesticulava, mostrando os ambientes aos pais como se estivesse apresentando um imóvel à venda. "A sala é espaçosa, não é? E olhem essa vista da varanda. É por isso que achamos que vocês vão adorar morar aqui." Cruzei os braços e observei a cena absurda se desenrolando na minha frente. Eles realmente acreditavam que eu havia concordado com aquilo? "Qual das suítes será a nossa?" perguntou Márcia, toda animada. Foi nesse momento que decidi intervir. Nenhuma delas, a menos que assinem o contrato de locação que enviei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns surpresos, outros irritados. "Que contrato?" perguntou Arnaldo, franzindo a testa. "O contrato que enviei para Roberto há alguns dias. Suponho que ele tenha mostrado a vocês, já que estão aqui." Olhei para meu filho, que desviou o olhar, claramente constrangido. Então, ele não havia mostrado o contrato aos sogros, apenas esperava que eu cedesse quando todos estivessem aqui. "Roberto, que contrato é esse?" perguntou Sandra com um tom acusador. Roberto colocou a mão no bolso e tirou o contrato dobrado. "Minha mãe preparou um contrato de locação, caso seus pais queiram ficar aqui." "Locação?" exclamou Márcia indignada. "Mas somos família, ninguém aluga para família." "Exatamente", concordei. "Família não impõe sua presença na casa dos outros. Família pede, respeita a decisão dos outros. O que vocês estão fazendo não é comportamento de família." Sandra avançou em minha direção, os olhos faiscando de raiva. "Você está sendo ridícula. Meus pais precisam de um lugar para ficar e sua casa é grande demais para uma pessoa só." "Esta casa é minha, Sandra. Comprada com o meu dinheiro, fruto do meu trabalho. Ninguém aqui tem o direito de decidir o que eu faço com ela." "Roberto!" Ela se voltou para meu filho. "Diga alguma coisa." Roberto parecia um animal acuado. Olhava de mim para Sandra, claramente em conflito. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele falou: "Mãe, por favor, eles realmente precisam de ajuda." "Eu entendo isso, filho, e estou disposta a ajudar. Eles podem alugar a suíte de hóspedes pelo preço justo de mercado, com contrato assinado, por um período de até 6 meses.
tempo suficiente para encontrarem um lugar próprio. Isso é absurdo, gritou Sandra. Eles não vão pagar aluguel. Para ficar aqui. Então eles não vão ficar aqui, respondi calmamente. O rosto de Sandra ficou vermelho de raiva. Ela se virou para os pais. Não se preocupem, vamos resolver isso. Helena não pode simplesmente nos impedir de usar a casa. Foi nesse momento que decidi mostrar as cartas que tinha na manga. Na verdade, posso sim. E se vocês insistirem, terei que tomar outras medidas. Que medidas? Desafiou Sandra. Bem, para começar, esta propriedade está registrada exclusivamente em meu nome. Se alguém ocupá-la sem minha autorização, isso configuraria invasão de propriedade, e eu teria todo o direito de chamar as autoridades. Você não faria isso, disse Sandra, mas sua voz já não soava tão confiante. Ah, faria sim. E há mais. Roberto, você se lembra daquele dinheiro que dei para vocês como presente de casamento? A entrada do apartamento de vocês? Meu filho assentiu, parecendo subitamente apreensivo. Aquele dinheiro foi um presente, sim, mas como não documentamos formalmente? Isso, legalmente, poderia ser interpretado como um empréstimo. Um empréstimo considerável, que nunca foi pago. Isso é ridículo! Foi um presente! Gritou Sandra. Sim, foi. Mas você realmente quer arriscar uma disputa legal sobre isso? Além do constrangimento, imagino que as taxas de juros acumuladas durante esses 8 anos seriam substanciais. Vi o pânico nos olhos dela. Ela sabia que eu não estava blefando. Tinha consultado Antônio sobre isso também, e embora fosse uma carta arriscada de se jogar, poderia funcionar como pressão. Isso é chantagem, disse Arnaldo, entrando na conversa pela primeira vez. Não, Arnaldo, isso é me defender de uma tentativa de apropriação da minha propriedade. Vocês têm 2 opções. Assinam o contrato e pagam o aluguel como qualquer inquilino respeitável, ou procuram outro lugar para ficar. É simples assim. Houve um momento de silêncio tenso. Lucas, que havia estado brincando com alguns livros no canto da sala, agora olhava a cena confuso, sentindo a tensão no ar. Vamos embora, disse Márcia subitamente. Não vamos ficar onde não somos bem-vindos. Mas mãe, começou Sandra. Não, Sandra. Sua sogra deixou claro o que pensa de nós. Vamos encontrar outro lugar. Arnaldo concordou com a cabeça, e pela primeira vez vi um lampejo de respeito nos olhos dele direcionado a mim. Dona Helena está certa em defender o que é dela. Nós é que fomos precipitados em vender nossa casa sem ter certeza do próximo passo. Sandra olhava de um para outro. Incrédula, seus próprios pais estavam concordando comigo. Vamos, Roberto, não temos mais nada para fazer aqui, ela disse puxando meu filho pelo braço. Mãe, sinto muito por tudo isso, Roberto murmurou ao passar por mim. Eu também sinto, filho, eu também sinto. Lucas me abraçou forte antes de sair. Vovó, por que a mamãe está brava com você? Às vezes adultos discordam sobre coisas, meu amor. Mas não se preocupe, tudo vai ficar bem. Observei o carro partindo pela mesma estrada que havia chegado menos de 1 hora antes. Uma mistura de emoções tomou conta de mim. Alívio por ter defendido meu espaço, tristeza pelo conflito familiar, preocupação com o relacionamento futuro com meu filho e neto. Naquela noite, sozinha novamente, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, contemplando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Eu havia vencido a batalha, mas a um preço alto. Sabia que Sandra não me perdoaria facilmente e que meu relacionamento com Roberto estava abalado. Mas também sabia que se tivesse cedido, teria perdido algo muito mais valioso: meu respeito próprio e minha independência. Aos 65 anos, eu havia aprendido que algumas batalhas precisam ser lutadas, mesmo quando doem. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Antônio. E então, Helena? Como foi o confronto? Eles foram embora, respondi, ainda processando os eventos do dia. Ótimo. Você se impôs, como deveria. Sim, mas a que custo? Meu filho mal conseguia olhar para mim.
Ele vai superar. E se não superar, talvez precise avaliar que tipo de homem ele se tornou, subjugado por uma mulher como Sandra. Ele é um bom homem, Antônio. Apenas fraco quando se trata dela. Bem, você deu a ele uma lição de força hoje. Talvez ele aprenda algo com isso. Depois de desligar, fiquei pensando nas palavras de Antônio. Talvez esta situação toda tivesse um propósito maior do que eu imaginava. Talvez fosse uma oportunidade para Roberto ver o comportamento controlador da esposa sob uma nova luz. Nas semanas seguintes, não tive notícias de Roberto ou Sandra. Tentei ligar algumas vezes, mas sempre caía na caixa postal. Mandei mensagens que foram visualizadas, mas nunca respondidas. A dor da rejeição era real, mas eu me mantinha ocupada com minha rotina, recusando-me a me deixar abater pela situação. Um mês depois do confronto, recebi uma visita inesperada. Era domingo de manhã, e eu estava preparando meu café quando ouvi o som de um carro se aproximando. Fui até a janela e reconheci o carro de Roberto. Meu coração acelerou. Seria uma nova tentativa de me pressionar, ou ele vinha pedir desculpas? Para minha surpresa, quem desceu do carro foram Roberto e Lucas, sem Sandra. Meu neto correu em minha direção assim que me viu na porta, e o abracei com toda a saudade acumulada daquele mês. Vovó, senti tanto a sua falta, ele exclamou abraçado à minha cintura. Eu também senti sua falta, meu amor, respondi, com lágrimas nos olhos. Roberto se aproximou hesitante, parecendo mais magro e cansado do que da última vez que o vi. Oi, mãe, ele disse com um meio sorriso. Oi, filho, que surpresa boa. Houve um momento de silêncio constrangedor, que foi quebrado por Lucas. Papai e mamãe brigaram muito. A vovó Márcia e o vovô Arnaldo estão morando com a gente agora. Olhei para Roberto, que assentiu confirmando. Podemos conversar? Ele perguntou. Claro. Lucas, que tal ir ver os novos pintinhos que nasceram na semana passada? Estão naquele cercadinho perto da horta. Enquanto Lucas corria empolgado para ver os filhotes, Roberto e eu nos sentamos na varanda. Desculpe não ter ligado antes, mãe. As coisas têm sido complicadas. Imagino que sim. Ele respirou fundo antes de continuar. Depois daquele dia, Sandra ficou furiosa. Com você, comigo, com os pais dela. Dizia que eu deveria ter te convencido a aceitar que não a apoiei o suficiente. Sinto muito que você tenha ficado no meio disso tudo. Não sinta. Você estava certa, mãe. Tudo o que disse naquele dia, sobre respeito, sobre família, sobre limites, você estava certa. Suas palavras me surpreenderam. Não esperava ouvir isso dele. O que aconteceu depois? Perguntei. Os pais dela realmente estavam numa situação difícil. Venderam a casa pensando que poderiam impor a presença deles aqui, como Sandra garantiu a eles que aconteceria. Quando não deu certo, não tinham para onde ir. Acabei oferecendo nosso apartamento. E como está sendo? Ele sorriu sem humor. Um pesadelo. O apartamento é pequeno demais para 5 pessoas. Não há privacidade. Sandra e a mãe brigam o tempo todo por coisas bobas, como quem vai usar a cozinha, que programa assistir na TV. Arnaldo fica reclamando do barulho de Lucas. É insuportável. Quanto tempo eles vão ficar? Esse é o problema. Eles investiram quase todo o dinheiro da venda da casa em um negócio do primo de Sandra, que prometeu retorno rápido. Mas o dinheiro parece que sumiu, e eles estão praticamente sem recursos para comprar ou mesmo alugar um lugar próprio. Que situação difícil! E o pior é que Sandra me culpa por tudo. Diz que se eu tivesse sido mais firme com você, os pais dela não estariam nessa situação. Mas a decisão de vender a casa foi deles, não sua. Eu sei disso. E acho que, no fundo, ela também sabe. Mas é mais fácil me culpar do que admitir que ela e os pais cometeram um erro. Ficamos em silêncio por alguns instantes, observando Lucas brincar com os pintinhos à distância. Mãe, eu vim te pedir desculpas.
Pelo que aconteceu aquele dia, por não ter te defendido, por ter permitido que Sandra falasse com você daquela maneira. Não foi certo. Estendi a mão e toquei o rosto do meu filho. Está tudo bem. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Tem mais uma coisa, ele disse, parecendo desconfortável. Sandra não sabe que estamos aqui. Ela proibiu expressamente que eu te visitasse ou deixasse Lucas te ver. Aquilo me chocou. Ela não pode fazer isso. Eu sou sua mãe, avó de Lucas. Eu... sei. Por isso estamos aqui. Decidi que não vou mais permitir que ela controle minha vida dessa maneira. Vi uma determinação nos olhos dele que não via há muito tempo. Meu filho estava finalmente se impondo. O que vai acontecer quando voltarem para casa? Provavelmente vai haver outra briga, mas estou preparado para isso. Disse a ela que estava levando Lucas para um passeio no parque. Temos até o final da tarde antes que ela comece a suspeitar. Senti uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho por ver meu filho finalmente estabelecendo limites, preocupação pelo conflito que isso geraria. Roberto, você precisa pensar bem no que está fazendo. Não quero ser motivo de mais brigas entre vocês. Mãe, não é só por você, é por mim também. Nos últimos anos, fui cedendo cada vez mais às exigências de Sandra. Perdi contato com amigos, mudei minha forma de me vestir, de falar, de pensar. Quase não reconheço mais o homem que me tornei. Aquelas palavras doeram em meu coração. Como eu não havia percebido antes o quanto ele estava sofrendo. O que aconteceu naquele dia aqui foi apenas a gota d'água. Ver como ela te tratou, como esperava que todos simplesmente obedecessem suas ordens. Isso me fez acordar. E o que você pretende fazer agora? Ele respirou fundo antes de responder. Sugeri terapia de casal. Ela recusou. Então comecei a procurar um apartamento para alugar, só para mim e Lucas, pelo menos temporariamente. Você está pensando em se separar? Perguntei surpresa com a determinação dele. Não sei ainda, mas sei que precisamos de uma pausa. Essa situação com os pais dela morando conosco tornou tudo ainda mais insustentável. Nesse momento, Lucas voltou correndo, empolgado com os pintinhos. Vovó, eles são tão fofos, posso levar um para casa? Sorri para meu neto. Acho que sua mãe não gostaria muito de ter um pintinho no apartamento, querido. Mamãe não gosta de nada, ele murmurou, baixando a cabeça. Roberto e eu trocamos olhares preocupados. A situação em casa estava afetando até mesmo Lucas. Que tal fazermos um bolo juntos? Sugeri, tentando animar o ambiente. Seu pai e eu ainda precisamos conversar um pouco mais, e você pode ser meu ajudante especial na cozinha. O resto da tarde foi agradável. Fizemos um bolo de chocolate, almoçamos juntos e depois jogamos alguns jogos de tabuleiro que eu guardava para quando Lucas vinha me visitar. Foi como se os problemas tivessem ficado do lado de fora por algumas horas. Quando chegou o momento de partirem, abracei meu neto com força, sem saber quando o veria novamente. Voltem logo, está bem? Pedi. Vamos tentar, mãe. Prometo. Vi o carro se afastando com uma sensação agridoce. Estava feliz por ter passado aquele tempo com eles, mas preocupada com o que esperava Roberto em casa. Minha intuição estava certa. No dia seguinte, recebi uma ligação dele por volta das 11 da manhã. Mãe, a coisa piorou, ele disse, a voz cansada. Sandra descobriu que viemos te visitar e ficou fora de si. Jogou minhas coisas no corredor do prédio, trocou a fechadura e não me deixa ver Lucas. Meu Deus, Roberto, isso é ilegal. Você precisa chamar a polícia. Já chamei. Estão aqui agora, mas ela está irredutível, dizendo que tenho problemas mentais, que sou um perigo para Lucas. Está inventando histórias absurdas. E os pais dela? Eles não intervêm? Eles estão do lado dela, claro. Dizem que eu os traí ao levar Lucas para te ver, que sou ingrato depois de eles terem me acolhido em minha própria casa. A situação era surreal. O que posso fazer para ajudar, filho? Mãe, sei que é pedir muito, mas posso ficar com você por alguns dias?
Só até conseguir resolver essa situação legalmente e encontrar um apartamento para alugar. Claro que sim, filho. Esta é sua casa também. Venha imediatamente. 3 horas depois, Roberto chegou com 2 malas e os olhos vermelhos de tanto chorar. Abracei meu filho como não fazia desde que ele era criança, deixando-o desabar em meu ombro. Vai ficar tudo bem, sussurrei, acariciando seus cabelos. Vamos resolver isso juntos. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade legal. Roberto contratou um advogado especializado em direito familiar, que entrou com pedidos de medidas protetivas para garantir seu direito de ver o filho. Sandra, por sua vez, contra-atacou com acusações infundadas, tentando restringir o acesso dele a Lucas. Foi um período doloroso. Roberto passava horas ao telefone com o advogado ou em reuniões na cidade. À noite, muitas vezes o encontrava chorando silenciosamente na varanda, olhando para as estrelas, provavelmente pensando em Lucas. Nunca imaginei que ela pudesse usar nosso filho assim. Ele me disse uma noite, depois de mais uma audiência difícil. Como alguém pode ser tão cruel? Eu não tinha resposta para isso. Apenas segurava sua mão, oferecendo o conforto silencioso que podia. Após quase 2 meses de batalha judicial, Roberto finalmente conseguiu uma ordem judicial garantindo seu direito de visitas supervisionadas com Lucas. Não era ideal, mas era um começo. A primeira visita foi em um parque da cidade, com uma assistente social presente. Como foi? Perguntei quando ele voltou, ansioso por notícias. Um sorriso cansado iluminou seu rosto pela primeira vez em semanas. Foi bom, mãe. Lucas estava tão feliz de me ver. Disse que sente minha falta todos os dias, que a casa está ainda mais cheia, porque o tio dele, irmão da Sandra, também se mudou para lá com a namorada. Meu Deus! Quantas pessoas estão morando naquele apartamento agora? 7, pelo que Lucas contou. Ele disse que dorme no sofá da sala porque o quarto dele foi dado para o tio. Aquilo me enfureceu. Como Sandra podia fazer isso com o próprio filho? As semanas foram passando e a situação legal de Roberto foi melhorando gradualmente. Conseguiu direito a visitas sem supervisão, depois a ter Lucas nos fins de semana alternados. Encontrou um pequeno apartamento para alugar na cidade, mais próximo de seu trabalho e da escola de Lucas. Enquanto isso, nossa vida no chalé desenvolveu uma nova rotina. Roberto trabalhava remotamente durante a semana, e eu retomei meu hobby de dar aulas particulares de matemática para estudantes da região. Nos fins de semana em que Lucas vinha, a casa se enchia de vida novamente. Foi durante um desses fins de semana, quase 6 meses após o início de todo o conflito, que recebi uma ligação inesperada. Era Arnaldo, o pai de Sandra. Dona Helena? Sua voz soava, hesitante do outro lado da linha. Sim, Arnaldo. Em que posso ajudá-lo? Bem, sei que isso pode soar estranho, mas precisamos conversar. É sobre Roberto e Sandra, sobre Lucas. O que aconteceu? Lucas está bem? Sim, o menino está bem. Mas a situação aqui está insustentável. Posso encontrá-la para conversarmos pessoalmente? Sem Sandra saber, por favor. Fiquei intrigada com o pedido. Tudo bem. Há um café na cidade, o Aroma da Serra. Podemos nos encontrar lá amanhã às 10 horas? Perfeito. Estarei lá. No dia seguinte, cheguei ao café alguns minutos antes do horário marcado. Arnaldo já estava lá, sentado em uma mesa ao fundo, parecendo nervoso e muito mais velho do que há 6 meses. Obrigado por vir, Dona Helena, ele disse, levantando-se para me cumprimentar. Pode me chamar apenas de Helena, Arnaldo. Fizemos nossos pedidos. Um café para mim, um chá para ele, e então ele foi direto ao ponto. Quero pedir desculpas pelo que aconteceu, por termos tentado nos impor em sua casa daquela maneira. Foi errado, e eu deveria ter sido mais firme com Márcia e Sandra. Suas palavras me surpreenderam. Não esperava um pedido de desculpas. Aprecio sua honestidade, Arnaldo. O problema é que a situação fugiu completamente do controle.
O apartamento está superlotado. Márcia e Sandra brigam o tempo todo. Lucas está sofrendo com tudo isso. E agora Juliano, o irmão de Sandra, se mudou para lá com a namorada grávida. Roberto me contou. Parece uma situação muito difícil. Difícil é pouco. É infernal. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente estressado. Sabe, nunca imaginei que terminaria assim. Vendemos nossa casa, investimos o dinheiro naquele negócio do sobrinho de Sandra e agora descobrimos que foi tudo uma fraude. O dinheiro sumiu e não temos como recuperá-lo. Sinto muito por isso, Arnaldo. O pior é que Sandra se recusa a aceitar a realidade. Ainda acha que vai conseguir o dinheiro de volta, que vai recuperar a custódia total de Lucas, que Roberto vai voltar rastejando, pedindo perdão. Ela está delirante. E por que você veio falar comigo sobre isso? Ele respirou fundo antes de responder. Porque você é a única pessoa sensata nessa história toda. Precisamos da sua ajuda para resolver essa situação, pelo bem de Lucas principalmente. Eu? Como poderia ajudar? Helena, você tinha razão desde o início. Nós deveríamos ter respeitado seus limites. Deveríamos ter pedido educadamente, não imposto nossa presença. Se tivéssemos aceitado sua proposta de alugar a suíte, talvez nada disso teria acontecido. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. O que estou tentando dizer é: ainda está de pé aquela oferta do contrato de locação? A pergunta me pegou de surpresa. Você quer alugar a suíte do meu chalé? Sim. Só eu e Márcia. Pagaremos o valor justo de mercado, seguiremos todas as regras. Será um acordo puramente comercial. Precisamos sair daquele apartamento antes que enlouqueçamos. E Sandra, o que ela pensa? Disso? Ela não sabe. E, sinceramente, não pretendo contar até que estejamos instalados. Sei que ela vai reagir mal, mas não aguento mais aquela situação. Refleti por alguns instantes. Não havia esquecido como Sandra me tratara, como tentara manipular Roberto, como usara Lucas como arma nessa guerra toda. Mas olhando para Arnaldo, vi um homem quebrado, arrependido, que finalmente entendia o erro que cometera. Vou pensar no assunto, Arnaldo. Preciso conversar com Roberto antes de tomar uma decisão. Claro, entendo. Só peço que considere seriamente. Seria uma solução para todos. Quando voltei para casa, Roberto já havia saído para buscar Lucas para o fim de semana. Passei a tarde refletindo sobre a conversa com Arnaldo. Seria possível conviver pacificamente com os pais de Sandra depois de tudo que aconteceu? Seria justo com Roberto, que finalmente estava se recuperando emocionalmente? Quando eles chegaram, Lucas correu para me abraçar como sempre fazia, cheio de histórias para contar sobre a escola e os amigos. Esperei até que ele estivesse distraído com seus brinquedos para conversar com Roberto. Filho, aconteceu algo hoje que precisamos discutir. Contei sobre o encontro com Arnaldo e seu pedido. Roberto me ouviu atentamente, sem interromper. O que você acha? Perguntei ao terminar meu relato. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, pensativo. Honestamente, mãe, acho que deveria aceitar. Sério? Depois de tudo que aconteceu? Justamente por tudo que aconteceu. Olha, não tenho nenhuma simpatia por Sandra agora, mas seus pais são idosos, estão numa situação difícil, em parte porque foram manipulados pela própria filha. E se eles saírem do apartamento, isso beneficia Lucas também. Como assim? Lucas me contou que quase não consegue dormir lá. O apartamento está sempre barulhento, sempre cheio. Ele dorme no sofá da sala, onde as pessoas ficam conversando até tarde, assistindo TV. Se os avós saírem de lá, pelo menos ele pode recuperar seu quarto. Não havia pensado por esse ângulo. Mas e você? Não vai ser estranho ter os pais da sua ex-mulher morando na casa da sua mãe? Ele sorriu. Mãe, nada pode ser mais estranho do que os últimos meses têm sido. E além disso, eles estarão na suíte de hóspedes, não na casa principal. Vocês terão privacidade. E quando Sandra descobrir? Ela vai ficar furiosa, claro, mas o que ela pode fazer?
Os pais dela são adultos, podem tomar suas próprias decisões. Depois de muito ponderar, decidi aceitar a proposta de Arnaldo. No dia seguinte, liguei para ele e marquei um encontro para finalizar os detalhes. Desta vez, Antônio, meu amigo advogado, estaria presente para garantir que tudo fosse feito corretamente. Uma semana depois, Arnaldo e Márcia se mudaram para a suíte de hóspedes do meu chalé. Traziam apenas o essencial em 2 malas: roupas, objetos pessoais, alguns livros. O resto de seus pertences estava guardado no apartamento de Sandra. A adaptação foi mais fácil do que eu esperava. Arnaldo era um homem tranquilo. Gostava de jardinagem e logo se ofereceu para ajudar com a manutenção do terreno. Márcia, inicialmente mais reservada, aos poucos foi se soltando e até começou a me ensinar algumas receitas de família. Estabelecemos regras claras desde o início: horários para uso das áreas comuns, divisão de tarefas, contribuição para as compras da casa além do aluguel. Eles foram extremamente respeitosos com meu espaço e minha rotina. Sandra, como previsto, reagiu explosivamente quando descobriu que os pais haviam se mudado para minha casa. Ligou gritando, ameaçando processar a todos, dizendo que era uma conspiração contra ela. Depois veio pessoalmente, fazendo um escândalo na entrada da propriedade, até que Arnaldo pediu educadamente que ela se retirasse ou teria que chamar as autoridades. "Vocês vão se arrepender", foi a última coisa que ela gritou antes de partir. Nas semanas seguintes, ela tentou de tudo para convencer os pais a voltarem, desde promessas de que recuperaria o dinheiro perdido até ameaças de cortar relações definitivamente. Mas eles se mantiveram firmes em sua decisão. "Pela primeira vez em anos estamos em paz", Márcia me confessou certa tarde enquanto tomávamos chá na varanda. Não sabíamos mais o que era isso. A ironia da situação não me escapava. Os mesmos sogros que haviam tentado invadir minha casa à força agora eram meus inquilinos perfeitamente respeitosos. A vida tinha formas curiosas de resolver as coisas. A situação legal entre Roberto e Sandra continuava se desenrolando. Ele conseguiu a guarda compartilhada de Lucas, com direito a ficar com o filho metade da semana. Nos dias em que Lucas estava com o pai, muitas vezes eles vinham passar o tempo no chalé, onde o menino podia brincar ao ar livre e conviver com os 4 avós em harmonia. Sim, 4 avós. Porque, surpreendentemente, os pais de Sandra haviam se tornado uma espécie de família para mim também. Compartilhávamos jantares, jogávamos cartas nas noites frias, contávamos histórias de nossos tempos de juventude. Éramos 3 idosos que haviam aprendido, da maneira mais difícil, o valor do respeito mútuo e da convivência pacífica. 1 ano depois do início de toda aquela confusão, recebemos uma notícia que mudaria novamente o rumo das coisas. Sandra havia conhecido alguém, um empresário de São Paulo, e estava se preparando para se mudar com ele para a capital. Ela quer levar Lucas, Roberto nos contou preocupado. Diz que em São Paulo ele terá melhores escolas, mais oportunidades. "E o que você vai fazer?" perguntei. "Vou lutar, claro. Lucas tem uma vida estabelecida aqui. Tem a escola, os amigos, a família. Não vou deixar que ela o arranque de tudo isso por causa de um novo relacionamento." A batalha legal recomeçou, ainda mais intensa que a anterior. Sandra argumentava que São Paulo ofereceria melhores condições para Lucas. Roberto argumentava que a estabilidade emocional e familiar era mais importante para uma criança. A tensão crescia à medida que a data da audiência se aproximava. Roberto estava visivelmente estressado, temendo perder a proximidade com o filho que tanto havia batalhado para manter. Foi nesse clima de incerteza que algo inesperado aconteceu. Uma tarde, estávamos todos na varanda, eu, Roberto, Arnaldo e Márcia, quando um carro desconhecido subiu a estrada de terra que levava à casa. Dele desceu Sandra, sozinha, parecendo determinada. Roberto se levantou imediatamente, assumindo uma postura defensiva. "O que você quer aqui, Sandra?"
Ela ignorou a pergunta, olhando ao redor, observando seus pais sentados confortavelmente na minha varanda, a aparente harmonia da cena. Então é isso? Vocês formaram uma nova família feliz sem mim? Ela perguntou, a voz menos agressiva do que esperávamos. Sandra, o que você veio fazer aqui? Márcia perguntou, levantando-se também. Sandra respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Vim propor um acordo. Que tipo de acordo? Roberto perguntou desconfiado. Sobre Lucas, sobre a mudança para São Paulo. Convidamos Sandra para entrar, embora o ambiente estivesse tenso. Sentamos todos na sala e, pela primeira vez em mais de um ano, conversamos civilizadamente. Rodrigo, meu amigo, foi transferido para a filial da empresa em São Paulo. É uma oportunidade que não podemos perder. Ela começou a explicar. E você quer levar Lucas, Roberto completou. Sim, quero. Mas, vendo vocês aqui, vendo como Lucas é feliz quando está com vocês, quando vem para este lugar. Ela fez uma pausa, parecendo emocionada. Percebi que seria egoísmo da minha parte arrancá-lo daqui, de tudo que ele conhece e ama. Olhamos uns para os outros, surpresos com aquela mudança de atitude. O que você propõe então? Roberto perguntou. Rodrigo e eu nos mudaremos para São Paulo, mas quero que Lucas fique aqui, com você. Eu virei visitá-lo nos fins de semana, feriados, férias. Ele poderá ir a São Paulo também quando quiser. Fiquei sem palavras. Sandra estava abrindo mão da custódia de Lucas? Isso parecia tão fora de seu caráter controlador. Por que essa mudança repentina? Perguntei, ainda desconfiada. Ela me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Porque vi como eu mesma destruí minha família, como perdi meus pais, como arruinei meu casamento, como fiz Lucas sofrer com tudo isso. Rodrigo me ajudou a ver isso, a buscar terapia. Estou tentando ser uma pessoa melhor, Helena. Para Lucas, para mim mesma. Havia uma sinceridade em suas palavras que era difícil de negar. E pela primeira vez, desde que a conheci, vi vulnerabilidade em seus olhos, não manipulação. Nos meses seguintes, o acordo foi formalizado. Sandra se mudou para São Paulo com Rodrigo, e Lucas ficou morando com Roberto no pequeno apartamento na cidade. Nos fins de semana, eles continuavam vindo para o chalé, onde Lucas podia desfrutar do ar livre e da companhia dos avós. Arnaldo e Márcia continuaram como meus inquilinos, mesmo após o contrato inicial de 6 meses ter expirado. Havíamos desenvolvido uma amizade genuína, e a verdade é que eu gostava da companhia deles. A casa parecia menos vazia, mais viva. Sandra vinha regularmente visitar Lucas, e aos poucos foi reconstruindo sua relação com os pais também. Era um processo lento, com altos e baixos, mas havia um esforço genuíno de sua parte. Em uma dessas visitas, quase 2 anos após o início de toda aquela confusão, Sandra me pediu para conversar a sós. Caminhamos juntas pelo terreno, até chegarmos a uma pequena clareira com vista para o vale. É lindo aqui, ela disse, admirando a paisagem. Entendo por que você lutou tanto por este lugar. Obrigada, respondi, ainda um pouco desconfortável por estar sozinha com ela. Helena, eu nunca pedi desculpas a você, não é? Por tudo que fiz, por como tentei tomar seu espaço, por como falei com você. Não, nunca pediu. Estou pedindo agora. Fui arrogante, egoísta, manipuladora. Tratei você como se fosse uma intrusa na minha família, quando, na verdade, era eu quem estava agindo como uma. Suas palavras pareciam sinceras, e vi lágrimas em seus olhos. Sandra, passamos por muita coisa. Todos nós cometemos erros, tomamos decisões das quais nos arrependemos. Você não. Você sempre foi correta, sempre defendeu o que era seu por direito, sempre colocou o bem-estar de Lucas acima de tudo. Eu é que fui cega para isso. Fiquei tocada por suas palavras. O importante é que agora estamos todos tentando fazer o melhor para Lucas, não? É? Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Rodrigo e eu estamos pensando em ter um filho, mas antes eu precisava fazer as pazes com o passado,
com a mãe que fui para Lucas, com a nora que fui para você. Espero que sejam felizes, Sandra, de verdade. Obrigada, Helena. E obrigada por cuidar dos meus pais também. Eles parecem tão bem aqui. Eles são boas pessoas. Só estavam perdidos, como todos nós estivemos em algum momento. Caminhamos de volta à casa em um silêncio mais confortável. Algo havia mudado entre nós. Não éramos amigas, provavelmente nunca seríamos, mas havia um respeito mútuo que não existia antes. Hoje, 3 anos após aquela ligação fatídica em que Sandra me disse que seus pais iriam morar em minha casa, nossa vida tomou um rumo que nenhum de nós poderia ter previsto. Roberto conheceu uma professora de artes, Júlia, e eles estão juntos há 1 ano. Lucas, agora com 9 anos, adora a namorada do pai, e os 3 formam uma família harmoniosa. Sandra e Rodrigo tiveram uma filha, Beatriz, e sempre que vêm visitar Lucas, ficam hospedados em uma pousada próxima, mas passam o dia no chalé, onde todos podem conviver em paz. Arnaldo e Márcia continuam morando na suíte de hóspedes, mas já não são apenas inquilinos, são amigos, família. Arnaldo transformou parte do terreno em um pomar produtivo, e Márcia dá aulas de culinária para as mulheres da comunidade local em nossa cozinha, 2 vezes por semana. Quanto a mim, aos 68 anos, encontrei uma paz que não imaginava possível. Meu chalé na floresta, que quase foi motivo de uma guerra familiar, acabou se tornando um ponto de reunião, um lugar onde todos podem ser aceitos e amados, apesar dos erros do passado. E quando olho pela janela e vejo Lucas correndo pelo gramado, perseguido pelo cachorro que adotamos no ano passado, ou quando vejo Roberto sorrindo ao lado de Júlia, ou quando sinto o aroma do bolo de canela que Márcia está assando, sei que tudo valeu a pena. Que defender meu espaço, estabelecer limites claros, foi o início de uma jornada que levou todos nós a um lugar melhor. Às vezes, as maiores lições vêm dos momentos mais difíceis. E a lição que aprendi é que respeito não pode ser exigido, deve ser conquistado. Que família não é apenas aquela em que nascemos, mas também a que construímos ao longo da vida. E que nunca é tarde demais para recomeçar, para perdoar, para crescer. O chalé na floresta, que comprei buscando solidão e paz na minha aposentadoria, acabou se transformando em um lar. Para muitas pessoas. Diferente do que Sandra imaginou naquela ligação autoritária, ninguém precisou procurar outro lugar para morar. Ao invés disso, todos encontraram seu lugar aqui, respeitando limites, valorizando o espaço de cada um e construindo juntos algo muito mais valioso do que uma simples propriedade. E quando os pais de Sandra chegaram, há 3 anos, eles realmente descobriram o que eu tinha preparado para eles. Não uma armadilha ou uma vingança, como o título pode sugerir, mas uma lição sobre respeito, limites e, eventualmente, um verdadeiro lar onde todos podem viver em harmonia, desde que as regras básicas de convivência sejam respeitadas. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta, como você nunca viu antes.